Monarquia, república, teocracia, diarquia. Com certeza você já deve ter ouvido alguma dessas palavras, seja na escola, na televisão ou mesmo aqui no YouTube. Mas realmente você entende o que elas significam na prática? E o que dizer da diferença entre república e democracia? São a mesma coisa? São diferentes? Elas podem existir separadas uma das outras? Meu nome é Igor Henrique, esse é o canal Falando a Verdade e este será o tema do nosso primeiro vídeo da série Entenda, que está estreando aqui no canal. Portanto, eu convido você a nos acompanhar até o final do vídeo para que possamos entender de forma simples e com exemplos o que significam esses e outros conceitos envolvendo a governança e política. Só a primeira coisa para que possamos aí dar início de fato a entender as várias variações desses sistemas, é importante a gente ter em mente o que significa um regime político e um sistema político. E é muito simples. O regime político, que podem ser três, monarquia, república ou teocracia, nada mais é do que a doutrina, a fórmula base sobre o qual você tem ali a criação da governança de um Estado. Já o sistema político, ele vai ser as variações, o modelo pelo qual o poder ele é exercido. Só trazendo aqui dois exemplos rápidos, quando a gente fala de uma monarquia absolutista, monarquia é o regime político que é empregado naquele país e o absolutismo é o sistema, a forma como essa monarquia ela é exercida. Já quando falamos de república presidencialista, que é o que existe hoje aqui no Brasil, a república é o regime político e o presidencialismo é o modelo, a forma como a república ela é governada, ela é gerida. Com isso em mente, vamos então entender as três formas, os três regimes de governo existentes com as suas variações, com os seus sistemas, com exemplos aí de países do mundo que os utilizam. Vamos começar aqui então pela monarquia. A própria palavra monarquia, ela representa o quê? Mono, que seria um representante ali único, que governa, que é a parte aí final do arquia. Arquia seria o exercício do governo. Logo, monarquia é o exercício do governo por uma única pessoa. A monarquia, ela foi no passado a forma mais comum de governo ao longo da história. Atualmente já se encontra de certa forma em declínio, mas ainda existe em muitos países. E as variações, os sistemas políticos que envolvem a monarquia, falando aqui resumidamente de uma forma mais direta, nós podemos aí classificar em 4 tipos. O primeiro tipo de monarquia, que foi muito comum no ano passado e hoje em dia já não existe mais, ela seria a monarquia do tipo feudal ou oligárquica. Aqui nesse modelo, o rei ele tem um papel um pouco mais limitado, mais cerimonial. Apesar dele ainda ter poderes para, por exemplo, declarar guerra, fazer modificação de fronteiras, exercer a governança do país, ele faz isso respeitando sempre a vontade de um grupo de nobres, de oligarcas, de pessoas importantes na sociedade, das quais ele depende do apoio. Então, um rei feudal ou oligárquico, ele nunca vai fazer uma declaração de guerra a outro país sem antes consultar e ter o apoio dos seus subordinados, no caso ali dos nobres. Ou seja, esses nobres eles têm muito mais autonomia local para a governança ali das suas regiões e influenciam diretamente o poder do rei. Apesar de hoje já não existir mais esse sistema de governo, como eu disse, ele já foi utilizado em grandes monarquias da história. Nós podemos aqui, por exemplo, citar os casos da Polônia, da Suécia ou mesmo da França, lá na época da Idade Média, comecinho da Idade Moderna. Um outro sistema de governo que também já foi muito comum, mas hoje se restringe a poucos países, seria o da monarquia absolutista. A monarquia absolutista ela tem como traço o fato de o rei ele governar sem interferências. Ele é o ser absoluto sobre a governança do país. Ou seja, apesar de você poder ter algum órgão consultivo, algum parlamento consultivo, um conselho de ministros,
O rei ele tem o poder de tomar todas as decisões, de criar leis, de anular leis, de fazer modificações e de não ser confrontado por nenhum outro tipo de limitação. Atualmente, essa forma de governo ela é aplicada na Arábia Saudita, no Brunei, no Omã ou também em Eswatini, que é um pequeno reino lá da África. Uma outra forma também bastante comum, já de tempos mais recentes, seria o da monarquia constitucional. Nesse sistema, o rei ele tem já alguns limites ao seu poder, que são dados ali por uma constituição feita por uma assembleia, por uma câmara de deputados que criam ali esse sistema de leis, né, essa constituição que vai determinar quais são os limites do poder do rei. Porém, nesse caso aqui, o rei ele ainda continua tendo poderes para poder governar no dia a dia do país. Então é ele que vai demitir ou promover ministros, ele ainda tem o poder de vetar leis, de declarar guerra, de dissolver o parlamento. Muitas vezes esse parlamento, apesar de ele ter uma função governativa, ele ainda tem um caráter muito mais consultivo do que governativo propriamente. Então aqui a gente está falando de uma monarquia um pouco mais enfraquecida em relação à absoluta, porém ainda muito presente, ainda muito ativa. Entre os exemplos de países que hoje adotam a monarquia constitucional, podemos citar aí o caso de Mônaco, da Jordânia ou também do próprio Marrocos. Um outro exemplo, dessa vez de uma monarquia um pouco mais enfraquecida, seria o do sistema parlamentar. Numa monarquia parlamentarista, o rei, apesar de existir, ele não exerce poderes reais, diretos na governança ali do seu país. Nesse caso, quem governa de fato é sempre um primeiro-ministro, que é eleito direta ou mais normalmente indiretamente pelo povo, através ali dos deputados, dos senadores, enfim, dos parlamentares ali que compõem o parlamento do país. E é esse primeiro-ministro que vai tomar as decisões, que vai nomear os ministros, que vai passar ou anular leis de acordo com a votação do parlamento. Aqui, o rei ele tem um papel muito mais simbólico, e apesar de teoricamente ainda ter os poderes de declarar guerra ou dissolver o parlamento, ele nunca vai fazer isso por vontade própria, e sim a pedido ou com aprovação prévia do primeiro-ministro. Exemplos disso, a maioria das monarquias da Europa, como por exemplo a Inglaterra, a Holanda ou mesmo a Espanha, mas também de outros países fora da Europa, como se formos pensarmos aí a Tailândia ou mesmo o Japão. Aqui, lembra que eu falei para vocês que a monarquia ela é sempre o governo de uma pessoa, só que existe uma exceção à regra, uma situação um pouco diferente, que são das diarquias. Aqui, di significa o quê? Duas pessoas que governam o país ao mesmo tempo. Essa é uma situação um pouco peculiar, um pouco diferente, que nós só vamos ver aí em pequenos países, em situações um pouco mais isoladas. Entre os países que hoje adotam esse sistema, eu vou citar aqui o exemplo de Andorra, que seria uma pequena república que existe ali nas fronteiras entre a Espanha e a França e que curiosamente tem como governantes oficiais o presidente da França e o bispo de Urgel, que seria ali nomeado pelo Papa, né, pelo líder do Vaticano. Nesse caso, a governança de fato do país ela é exercida pelo primeiro-ministro, que esse sim é eleito ali localmente pelo parlamento de Andorra. Mas oficialmente os governantes são esses dois, o presidente da França, o bispo de Urgel, por uma questão mais de tradição e mesmo também de uma conexão e dependência de Andorra em relação a esses dois países muito mais fortes e poderosos aí desde sempre, né, ao longo da história. Um outro exemplo de diarquia seria o de San Marino, uma pequena república que fica ali dentro do território da Itália, que é inclusive a república mais antiga existente até hoje, né? Se nós formos excluir daqui aquelas que foram fundadas e extintas no passado. E lá, no caso, você tem a eleição a cada 6 meses de 2 capitães gerais, que exercem ali o poder executivo dentro de San Marino em conjunto. Os dois governam ali juntos, né, um ao lado do outro. E temos aqui também o caso curioso de Eswatini, que eu inclusive citei como exemplo de monarquia absoluta, né, um pouco antes,
Em Eswatini, além do rei, você também tem a rainha-mãe, que seria ali a própria mãe do rei ou uma pessoa, uma mulher influente, importante dentro ali da corte real, e os dois, pelo menos em tese, governam juntos o país. Apesar de na prática, né, principalmente aí nas últimas décadas, esse poder da rainha-mãe ele ser muito mais cerimonial e na prática o país ele ser governado pelo rei em si. Um exemplo aí curioso, né? Se vocês nunca ouviram falar de diarquia, trago aí para vocês conhecerem o que significa. Passando agora para um outro regime político que inclusive hoje é o predominante, é o que existe na maioria dos países, vamos falar aqui sobre a república. Nesse caso, a república ela pode ser dividida em até 4 sistemas, que são aí os mais comuns que nós encontramos acontecendo ao longo da história. O primeiro sistema e mais famoso seria o presidencialismo, que é naquele onde o governo da república é exercido por um presidente, eleito na maioria das vezes diretamente pelas pessoas, né, pelo povo, mas em alguns casos pode também ser eleito indiretamente pelo parlamento. No caso, o presidencialismo é o que existe hoje aqui no Brasil, na verdade desde que ele foi proclamado, né, como república lá em 1889, e ele é o aplicado na maioria dos países do continente americano. Então nós podemos citar aí os Estados Unidos, quase todos os países da América Latina, como o México ou mesmo a Argentina, mas também outros países pelo mundo, como a Turquia e também a Coreia do Sul. Outro sistema bastante comum dentro do regime republicano seria o do parlamentarismo. Na república parlamentarista, apesar de você ter sim a figura de um presidente, muitas das vezes também eleito diretamente pelo povo, ele já não exerce a governança direta do país. Aqui o presidente ele cumpre mais ou menos as funções ali do monarca dentro também do regime parlamentarista. Ou seja, ele vai ser muito mais simbólico, vai ter poderes muito mais teóricos do que práticos, determinados ali por uma Constituição, e a governança do dia a dia ela é feita por um primeiro-ministro, eleito diretamente ali pelo parlamento. Nesse caso, nós notamos que a república parlamentarista é um fenômeno muito mais comum lá na Europa, onde existe também uma certa tradição maior de monarquia, talvez até nesse caso aí o presidente ele exerça essa função do que seria, né, anteriormente por um monarca, só que agora dentro de um sistema republicano. Entre os exemplos de república parlamentarista, podemos citar aqui os casos de Portugal, Israel, Itália e também da Índia. Um outro sistema aqui republicano seria também o das chamadas repúblicas populares. Nesse caso, as repúblicas populares elas são um fenômeno um pouco mais recente, na verdade é fruto do século passado, né, do século XX, e que surgiram com a ascensão do socialismo. No caso das repúblicas populares, a ideia é que o governo ele seja exercido por burocratas, por pessoas relacionadas a um partido único que governa o país em nome do povo, ou seja, teoricamente nos interesses ali dos povos trabalhadores, né, dos cidadãos que fazem parte ali do país. Na prática, esses países são ditaduras, onde você tem lá no poder um indivíduo que é geralmente o secretário-geral do Partido Socialista ali local e que é escolhido por votação entre a cúpula ali do partido ou mesmo por alguma disputa de poder interno. Entre os exemplos atualmente existentes de repúblicas populares, nós temos aí como principal a China, mas também podemos citar os exemplos da Coreia do Norte e também do Vietnã, assim como o exemplo histórico da agora já inexistente União Soviética, que por várias décadas também empregou aí como país principal esse sistema da República Popular ou Socialista. E aqui um quarto exemplo, esse um pouco diferente também, tal como o caso lá das diarquias, seriam das repúblicas diretoriais. Aqui no caso diretório, ele nada mais é do que um conselho, um grupo de pessoas que governam um país em conjunto. Nesse caso aqui, os conselheiros, eles quase sempre vão ter o mesmo poder e apesar de eles elegerem um presidente ali do conselho, a única diferença é que esse presidente ele geralmente vai ter
o voto de Minerva, né, que seria aquele voto de desempate no caso de você ter uma divisão do conselho sobre um determinado assunto, uma determinada lei. Os países que empregam esse sistema de diretório atualmente são pouquíssimos. E aqui eu vou citar para vocês o exemplo da Suíça e também de San Marino, que eu também já tinha citado lá no caso da diarquia. Ou seja, no caso aí de San Marino, eles não só têm um sistema de diarquia, né, que é bastante distinto, mas também de diretório. Esse é um sistema que, como vocês podem ver, é empregado muito mais em países pequenos, justamente porque a tomada de decisões ali coletivas, ela é sempre mais difícil quanto maior for ali no caso o país. E aqui fazendo só um breve adendo, né, um anexo aqui, nós podemos também citar o caso lá das repúblicas semipresidencialistas, que seriam só uma variação, né, do presidencialismo e que é a forma de governo aplicada atualmente pela França e pela Rússia, que é onde, apesar de você ter o poder concentrado na maior parte das vezes no presidente da república, você também tem a figura de um primeiro-ministro. Só que nesse caso o primeiro-ministro ele acaba sendo nomeado ou mesmo indicado pelo próprio presidente, e os poderes do primeiro-ministro eles são muito mais locais, né? Mais na governança ali das províncias, para decisões um pouco menores, enquanto que o presidente ele se encarrega mais da política externa, de decisões um pouco mais relevantes dentro ali da estrutura do Estado. Já o último regime de governo que nós podemos aqui estar tratando seria o da teocracia. Esse que já foi um sistema de governo muito mais popular no passado, principalmente na antiguidade, hoje já é muito mais restrito. E atualmente podemos dizer que apenas 3 países utilizam na prática esse sistema aí da teocracia. Nesse caso, a teocracia ela vai ter geralmente 2 sistemas de governo, e aqui é muito importante você não confundir o sistema com o regime, porque a teocracia ela pode ser tanto republicana quanto monárquica, mas aqui esse republicano e monárquico vão ser sistemas e não regimes de governo dentro aqui da ideia do regime teocrático. Teocracia, como nós vimos aí, teo significa Deus ou deuses, né? Então a teocracia seria a governança por Deus ou por representantes, né, de Deus segundo as leis de Deus. Nesse caso aqui a teocracia, ela vai ter um regime, ali um sistema na verdade, ela vai ter um sistema político que vai acontecer ali na prática do dia a dia. Então a gente pode citar aí o exemplo do Vaticano ou mesmo do Afeganistão após a tomada de poder pelo Talibã em 2021. Em ambos os casos, você tem ali uma teocracia onde uma liderança religiosa, seja o Papa, seja o Emir do Afeganistão, eles têm um poder espiritual, eles têm a palavra final, a decisão final em alguma atitude do governo ou na criação de alguma lei. Mas na prática, ali no cotidiano, quem exerce esse poder são os conselheiros, são os ministros, não necessariamente o líder religioso. Mas também existe o caso do Irã, que aplica uma teocracia republicana. Novamente, você tem ali a figura do Ayatollah, que seria um líder religioso e também político, que tem a palavra final. Ele está acima da Constituição, acima das leis, ele pode tomar todas as decisões. Mas na prática do dia a dia, quem acaba exercendo ali a governança e tomando as decisões é um sistema republicano. No caso ali um presidente eleito pelo parlamento, que por sua vez tem ali os seus integrantes eleitos parcialmente pelo povo, parcialmente por indicação do próprio Ayatollah. Então aí já seria um caso um pouco mais diferente esse da teocracia, mas que existe aí também e é o terceiro tipo, o terceiro regime político que existe aí no mundo. E agora, para finalizarmos, vamos aqui entender qual que é a diferença entre república e democracia. São palavras aí muitas vezes utilizadas juntas, né? Nós vemos muito essa ideia de república democrática, como se fosse a mesma coisa, mas na verdade não é. Isso porque república, ele é um conceito inclusive mais recente na história. Ele foi um conceito criado já lá em Roma, né? No caso ali no Reino de Roma, que depois se tornou a República Romana, e ele significa o quê? A res pública,
ou seja, o governo da coisa pública para o povo. Nesse caso aqui, o interesse do governo não seria defender as vontades ou os interesses de uma dinastia ou de uma família reinante, e sim os interesses do povo. Por isso, res publica. Agora, no caso da democracia, ele já é um conceito um pouco mais antigo até do que o da república, criado na Grécia, que ele significa o quê? O governo da maioria. E esse conceito de maioria é fundamental dentro da democracia, porque aqui o voto ele vai ser a base da legitimidade de um governo democrático. Então aqui não necessariamente, você precisa que todas as pessoas da sociedade votem, mas você precisa que um grupo de pessoas qualificado que tenha direito a votar, que seja considerado aí apto a ter essas decisões, possa de fato aí dar a sua opinião e tomar as decisões aí dentro de um órgão, de um parlamento ou coisa do tipo. O exemplo aí da democracia, na verdade, ele tem várias formas de ser exercido. A gente tem tanto as democracias representativas, que novamente são a maioria das democracias que existem atualmente, que é onde os eleitores, o povo, ele vota em representantes, em deputados, em senadores, em parlamentares, que vão ali no exercício dessa sua representação tomar as decisões dentro lá de um órgão, de um parlamento, para poder fazer as leis. Mas você tem também as democracias diretas, que no caso hoje em dia só é aplicado mesmo de fato lá na Suíça, que é onde as pessoas elas são frequentemente chamadas para referendos. E aí todos votam ali no referendo e a maioria vai decidir se aquela determinada lei, se aquele determinado procedimento ele vai acontecer ou não. Muitas vezes você tem esses debates para se aplicar a democracia direta, tem a questão aí dos referendos mesmo em países maiores que utilizam república representativa, mas ele é uma forma de governo um pouco mais difícil de se aplicar quando a gente pensa em uma escala maior, em um país grande, em uma situação que fuge ali de uma pequena comunidade. Então, a gente percebe aqui que não necessariamente existe uma dependência entre república e democracia. Elas podem ser exercidas, serem aplicadas de forma separada. Então, a gente pode pensar aí tanto numa república democrática, que utiliza o voto, que utiliza as eleições como base da sua legitimidade, que toma as suas decisões com base na concordância da maioria, como também tem as repúblicas não democráticas, que no caso elas podem ser tanto as tais repúblicas populares, socialistas, como eu citei lá anteriormente, que já vão tomar a sua decisão com base nos interesses do partido, que vai ali ser o partido único governante, como também as repúblicas de caráter mais oligárquico, como foi o caso lá da República Romana na Antiguidade, onde o governo ele era exercido, apesar de em nome do povo, ele era exercido de acordo com os interesses, com as vontades ali da nobreza, que era a condição para você ser parte ali do Senado, parte ali das instituições do Estado romano. Mas da mesma forma a gente pode pensar em democracias que sejam oligárquicas, como foi a democracia lá das cidades antigas, da Grécia Antiga, onde só votavam aqueles que eram considerados cidadãos, que era uma pequena minoria ali da sociedade, enquanto que os demais ficavam excluídos. Então ali, apesar de a vontade da maioria ser exercida, essa maioria nada mais era do que uma fração daqueles cidadãos ali que faziam parte da sociedade. Ou você pode ter também as democracias republicanas, que já seriam aquelas onde os que são parte ali da democracia, que tomam as decisões, participam das votações, são a sociedade como um todo. Todas as pessoas em geral, a não ser menor de idade ou pessoa incapacitada, eles têm esse direito de participar do processo eleitoral, participar dos referendos, de serem parte ali do cotidiano democrático. E aqui você também tem aquela situação de muitas críticas que são feitas às primeiras repúblicas, lá do finalzinho do século XIX até da Primeira República aqui do Brasil, de 1889 até mais ou menos ali 1930, onde nem todas as pessoas tinham direito de votar.
apenas os homens e aqueles que não fossem parte do exército ou do clero que podiam realmente estar votando, e ali onde você tem, segundo alguns historiadores, críticas de algumas pessoas, que ali seriam casos de repúblicas oligárquicas. Teoricamente não eram, mas na prática, de certa forma, pela exclusão de uma grande parcela da população, a gente pode pensar ali que elas eram sim um pouco oligárquicas. Enfim, esse daí foi então o nosso primeiro vídeo aqui do quadro Entenda. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, que é novidade aqui no canal. Muito importante que você deixe aí o seu comentário, deixe a sua opinião, o que você achou aqui da estreia do novo quadro. Você tem sugestões para outros temas que possamos estar tratando aqui? Ficou ainda com alguma dúvida a respeito do tema que nós tratamos? Deixa aí a sua opinião, a sua curtida também no nosso vídeo. E não se esqueça de se inscrever e divulgar o nosso canal para que ele possa ganhar ainda mais apoio. Fico muito feliz que nas últimas semanas temos ganhado cada vez mais inscritos, visualizações, e isso é fundamental para que a plataforma ela divulgue aí o Falando a Verdade pelo YouTube. Conto então com a sua curtida, com a sua contribuição e inscrição, e espero que você se sinta aí muito bem-vindo ao canal Falando a Verdade.